ou o puro amor. Então, quando ele começa a nos dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, todo conhecimento, tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo nos fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele continua. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Que coisa linda, linda, linda essa passagem que o apóstolo Paulo nos traz. O que é o verdadeiro amor? Então, nas suas palavras, o apóstolo Paulo, ele se refere às virtudes do amor. E uma delas, de tantas que ele nos trouxe, uma delas a ser refletida nesse momento é a paciência. Quando ele diz que o amor é paciente. Então, meus queridos, a paciência é a virtude de quem suporta as diversidades da vida sem revolta, sem julgamento, sem procurar um culpado, sem se revoltar com Deus. E muitas vezes, o que a gente faz? Mas como que fulano aguenta ouvir isso? Por que não faz isso? Porque, se fosse eu, nos revoltamos. O que ele está dizendo sobre a paciência? Essa virtude que ele está falando não significa omissão ou submissão diante das atitudes dos outros. Não é isso que ele está falando. Aqui ele está dizendo que se trata de um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, que permite que essa pessoa sustente a serenidade, a firmeza na condução de qualquer relacionamento, mesmo aqueles marcados por situações difíceis, de conflito. E aí, Emmanuel nos traz na obra O Consolador, que a verdadeira paciência é uma exteriorização da alma que realizou muito amor nela mesma, para dá-la a outrem pela exemplificação, pelo exemplo de Jesus, o que é paciência, o que é o amor um para com os outros. Então, meus queridos, e por sua vez, o apóstolo Paulo nos diz que a paciência está relacionada à tolerância. Por isso que o amor não se irrita. O amor não se irrita. Isso que ele está dizendo lá nessa passagem de Coríntios 13. O que é a tolerância? A tolerância é o direito que se reconhece aos outros de ter suas opiniões diferentes, opostas a nossas, pensar diferente de nós, e está tudo bem, está tudo certo. É a opinião dele. O tolerante é aquele que aceita e compreende que cada um possui sua maneira de pensar, de sentir, de se comportar. É problema dele. E muitas vezes tentamos modificar os outros à nossa maneira. Então o tolerante, ele age com sensibilidade, com cautela, com bondade. Ele procura extrair o que há de melhor no outro. Ele procura dar o seu melhor para o outro. Amados, a vida, as pessoas não são exatamente como gostaríamos que elas fossem. Se nós pararmos para pensar dessa forma e refletir assim, somos diferentes,
precisamos das diferenças. Então, quanto mais aceitarmos esse fato, menos estressados, menos infelizes seremos. Cada um tem sua forma de viver, de pensar, de se comportar. E de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. Ou seja, nós estamos falando aqui de amor incondicional, que é aquele que não impõe condições para amar. Ele não impõe, seja por meio de chantagem, cobranças, exigências, para que a pessoa possa existir ou se expressar, e muitas vezes nós apagamos aquelas pessoas que estão caminhando conosco. Eu não deixo meu esposo existir, eu não deixo ele falar, eu não deixo ele pensar, eu não deixo minha filha, eu não deixo meu filho, minha esposa. Apagamos aquela pessoa que está caminhada conosco. Ou o nosso companheiro de trabalho, seja lá quem for, eu é que sei, você apaga. Então, meus queridos, o amor incondicional que o apóstolo Paulo está falando é uma atitude de quem não espera recompensas ou retribuições. O Espírito Hamed, na obra Dores da Alma, ele nos diz que somos nós que nos iludimos por querer que as pessoas deem o que não podem, ou sejam como imaginamos que elas devam agir ou ser. Nós criamos um ser perfeito, enquanto que nós não somos perfeitos, mas nós exigimos dos outros aquela perfeição inatingível. Nenhum de nós tem esse poder de fazer com que as pessoas nos amem, mas todos nós temos a possibilidade de amá-la em primeiro lugar. Essa manifestação incondicional dos nossos sentimentos que irá atrair a atenção das outras pessoas. Nossa, olha como ele trata as pessoas com elegância, com amor, com respeito. Olha, ele se preocupa em saber se a pessoa está entendendo o que ele está falando. E as pessoas vão vendo aquelas pessoas carinhosas, amorosas, educadas, e vão se aproximando e cada vez mais querem estar com aquela pessoa, querem falar com aquela pessoa. E a doutrina dos Espíritos, ela nos dá essa condição da serenidade em qualquer situação da vida. 2 exemplos eu trago para nós refletirmos. A pessoa, quando ama intensamente, ela acredita, ela confia, ela aceita, ela tem esperança que irá receber o amor na mesma intensidade de volta do outro. Muitas vezes ficamos cegos naquilo ali e não deixamos a razão entrar nos nossos relacionamentos, seja ele qual for. Só que nesse momento que eu estou intensamente amando, eu deveria me dar por conta, ao menos, que não existe garantias. Não existe garantias que o outro vai corresponder na mesma intensidade. Eu te amo, mas tu está me correspondendo na mesma intensidade? Outro exemplo, por exemplo, aqueles que guardam o seu amor para o momento certo. Olha, eu só vou me relacionar, só vou me casar, só vou construir amizades no momento que eu tiver certeza que serei correspondido na mesma intensidade. Bom, aí nós estamos correndo o risco de ficar esperando para sempre. Então, meus queridos, quando amamos com qualquer expectativa, nós corremos o risco de nos desapontarmos. Porque não é provável no mundo imperfeito que nós vivemos hoje, que vamos conseguir uma pessoa que nos corresponda a 100% o que eu quero. Não é provável. Por mais que essa pessoa tenha amor por nós, por mais que ela seja dedicada a nós, é impossível ela suprir todas as nossas necessidades que nós idealizamos e que nós criamos a todo momento. Não existe garantias. Então, meus queridos, por que não existe garantias? Porque as pessoas nos dão o que podem e quando podem. E não o que queremos e quando queremos. Eu quero ter o amor, eu quero ter o tempo, eu quero tudo para ontem.
Tu precisa suprir as necessidades. E tu não pensa no outro. O outro também quer isso de ti. E aí vem o conflito. Então, meus queridos, e aí, nesse momento, o apóstolo Paulo vem e nos esclarece esse emaranhado de reflexões que eu coloquei aqui, porque eu compliquei, né? Somos complicados, né? Aí o apóstolo Paulo vem e me diz, olha, quando deixarmos de impor condições para amar, nós vamos dar um passo enorme na direção do que é esse genuíno amor, esse amor puro. Quando a gente deixar de exigir condições do outro. Quando nós renunciarmos às nossas exigências, meus queridos, nós vamos desenvolver o amor no seu estado mais puro. Aí sim nós vamos mergulhar intensamente no que é o amor. Aí nós vamos viver esse amor profundamente, sem medo da decepção. Sem exigência, sem exigir nada do outro. Ah, Cláudio, mas como é que eu começo? Olha, o Evangelho de Jesus tem um leque de informações, nos mostra o caminho em cada palavra, cada sílaba ele nos mostra esse caminho. Então nós precisamos procurar nos abrir para o amor. Nós precisamos prestar atenção nos pequenos detalhes de nossa vida, que ele está se apresentando para nós todos os dias, às vezes a gente não percebe. Porque só eu quero que você me dê o seu amor. É um sorriso do filho. É um bom dia lá no teu ambiente de trabalho que tu não dá, é um boa tarde. É um sorriso que as pessoas estão esperando de ti e tu não te abre para o amor, porque tu só quer que venha e não vai. Confiar em si mesmo, meus queridos. Por mais difícil que pareça ser, nós temos condição de mudar sim. Essa mudança inicia em nós. Não eu tentar mudar os outros que estão encaminhada comigo. E já que vivemos neste mundo imperfeito, onde o nosso amor nem sempre é correspondido, então é bom a gente fortalecer o nosso coração para continuar a amar. Quando o Evangelho nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, o que ele quer dizer? Olha, então, eu preciso me amar para te amar. Se eu não me amo, como é que eu vou te amar se eu não me amo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu amo porque eu quero. Eu te amo por mim. A mim em primeiro lugar. Olha como é que é isso. Eu te amo pela alegria que esse amor me dá. Eu amo pela alegria que esse amor dá aos outros que estão encaminhados comigo. Se retribuir esse amor, ótimo, meus queridos. Mas se não, tudo bem. O que eu quero é amar. Tu não quer me amar na mesma intensidade? Ok, mas eu estou te amando. Eu amo na maior intensidade. E não há problema nenhum. Eu posso esperar que os outros façam o mesmo? Claro que eu posso, mas sem exigências. Sem exigir nada do outro. Ama porque você quer amar. Simples assim, nós é que complicamos. Se nós formos correspondidos por esse amor, na intensidade que eu tanto quero, perfeito, seremos felizes duplamente. Então, meus queridos, só que muitas vezes, no tumulto das nossas emoções, nós agimos de forma indevida, deselegante com as pessoas que estamos encaminhadas. Nós falamos alto, nós gritamos, nós intimidamos as pessoas. E aí, quando não fazemos o uso do bom senso, do equilíbrio, do respeito em nossas relações, nós esquecemos que a nossa liberdade começa quando inicia do outro, e vice-versa. Em nome do amor, meus queridos, nós não temos o direito de ultrapassar o limite da outra pessoa. Em nome do amor, meus queridos, nós não temos o direito de invadir a privacidade dos outros, de ser deselegante com os outros. Nós não temos esse direito. Eu te amo e pronto, acabou. Não tem reticência, é ponto. Amor é amor, não tem reticência. O que sustenta uma vida de amor?
O que sustenta as relações humanas? Esse desejo que todos nós temos de viver num ambiente amoroso e reagir nos momentos difíceis com amor. Todo mundo quer isso. Agora, é muito fácil amar quando vai bem. É muito fácil amar quando estou rodeado de amigos. Principalmente quando eu estou bancando a festa. É muito fácil amar, sim. É muito fácil amar quando as pessoas estão fazendo o que eu quero. É diferente amar os outros, amar a própria vida quando o caos chega na tua vida. Quando o problema bate na tua porta. Aí que é o que eu quero ver, o que é amar na tua vida. É diferente, meus queridos. É diferente amar quando somos agredidos pelos outros. É completamente diferente quando somos criticados pelas pessoas, quando elas invadem o nosso espaço. É diferente amar. Nós precisamos de coragem aí. É muito fácil para nós ver os erros dos outros, os erros que as pessoas estão cometendo. É diferente eu olhar para mim e ver que eu também estou errando. É diferente. Então, meus amados, e por diversas situações nós ficamos alimentando o rancor, não deixando que a raiva, o ódio, esses ressentimentos passem pela nossa vida. Claro que todos nós estamos sujeitos a sentir essas emoções, porque afinal nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas qual é o problema? Que nós alimentamos esses sentimentos. Nós alimentamos esses sentimentos muitas vezes por uma vida inteira. Então, como se preservar de certas atitudes se a gente fica focando nos aspectos negativos dos outros? Como é que eu vou sair desse emaranhado de sentimentos contrários ao amor? E muitas vezes nós estamos tomados pelo ódio, pela raiva por uma pessoa, a pessoa nem sabe, não está nem aí para nós. Ela nem sabe que tu criou esse sentimento contrário a ela. Nós é que ficamos alimentando, nos corroendo, tô magoado com fulano e pronto, acabou. Então, como desenvolver o perdão se eu não compreendo, meus queridos, que todos nós temos razões para agir da forma que a gente age? Todos nós temos razões. Agora, será que a gente tem condições de julgar as dores e as alegrias dos outros? É eu e Deus que sabemos as minhas dores, as minhas alegrias, ninguém mais. Então, não devemos julgar. Tu não sabe da minha vida, eu não sei da tua. Não devemos julgar. E muitos males físicos e espirituais são consequências da falta de amor e perdão em nossas vidas. O perdão para algumas pessoas pode até não ser um sentimento. Agora, é consenso em todos os estudiosos. O perdão é uma decisão que você tem que tomar em algum momento da vida. Perdão é uma decisão que você precisa tomar. É a chave para uma vida leve, saudável. Ser liberto do rancor, da mágoa. Isso é um dos maiores benefícios que uma pessoa pode trazer para a sua vida. Você tem dificuldade de liberar o perdão? Eu creio que todos nós temos a dificuldade, né? Mas eu trouxe hoje a chave aqui. Eu trouxe a chave para abrir essa porta aí para nós liberar o perdão. A questão 625 de O Livro dos Espíritos. Pá, me deu um branco agora. Que questão é essa? Alguém sabe? Pode dar um abraço na saída. Esse dia, pela graça de Deus, eu agradeço muito a espiritualidade que vem nos auxiliando. Nós estamos com 4 títulos prontos de obras que nós estamos escrevendo e tem mais 3 ainda que a gente vai tentar finalizar. E tem uma irmã, e 2 títulos já estão com a Federação Espírita lá sendo apreciados, se vão ser publicados ou não, né? E tem uma irmã muito querida, muito. Tá bom? Por favor. Tá. E tem uma irmã muito querida que está me ajudando a corrigir as obras, né? E aí um dia ela me chama, ela e o esposo dela, são muito estudiosos eles, né? Eles são pesquisadores, né? E
e um dia ela me chama. E aí eu usei essa questão da 625 do Livro dos Espíritos, né, que nos diz qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E eu agarro e boto na questão Jesus. Mas para quê? Meu Deus do céu, fiquei uma semana ouvindo dela. Mas como, Cláudio? Tu me bota Jesus? Cláudio, meu Deus do céu, Cláudio, eu e Paulo quase infartamos. Mas como é que tu me responde Jesus? E eu quieto aqui, gelado. Cláudio, é ver de Jesus, Cláudio. A resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos é ver de Jesus, Cláudio. Porque se tu deixa só Jesus, Cláudio, tu vai deixar sim. Agora, se tu diz ver de Jesus, tu vê o contexto da obra, Cláudio. O teu guia e modelo, Cláudio, como é que tu vai deixar só Jesus? É ver de Jesus. Olha a grandiosidade, olha a profundidade da pergunta e sua resposta. Ver de Jesus, o nosso guia e modelo, que meu irmão querido aqui já iniciou sua prece, o nosso guia. É uma conexão muito bacana que eu tenho aqui com essa casa, com os irmãos que abrem o trabalho. É uma sincronia, né? Que a gente já vai se encontrando e o meu irmão já me larga a pergunta ali, que eu venho já com essa pergunta. Nós fizemos um trabalho sábado no Centro Espírita União e lá eles nos dão para falar 2 horas. 2 horas a gente tem para falar. Então é um trabalho gigantesco lá, de bastante tempo, bastante conteúdo, né? E eu fiquei com essa pergunta aqui, explorei ela bastante lá nessas 2 horas e contei lá para os irmãos também, que eu tomei uma vaia muito grande por causa dessa pergunta aqui da nossa irmã pesquisadora, né? Então nunca mais eu esqueci disso e agora eu divulgo na íntegra. Gente, é ver de Jesus, não é só Jesus, é muito maior. É muito mais profundo ver de Jesus. Então, é esse tipo perfeito que Deus tem oferecido. Não, e olha como é que é a pergunta, ó. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Olha só a profundidade dessa pergunta. Tem oferecido ao homem o guia a ser seguido, modelo a ser imitado, meus queridos. Então, mais uma reflexão para nós. Então, e eu faço uma pergunta para todos nós aqui. Você lembra de alguma vez já ter falado, eu nunca vou perdoar aquela pessoa? Eu lembro. Eu lembro. Eu já disse isso alguma vez na vida. Eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Principalmente no meio da ceia familiar, né? A gente adora dizer, eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Então, meus queridos, isso é momentos que a gente tem dificuldade de perdoar. É a nossa dificuldade de perdoar que aflora essas palavras que a gente solta assim ao ar. Então, se você vive com esse sentimento de culpa, que não consegue perdoar, eu tenho para te dizer que a mágoa, ela é hoje uma das piores doenças da sociedade. Você está magoado. Ela vai te corroendo, dói aqui, ó, cria um vazio aqui, uma ansiedade, um vazio que começa a doer aqui. Ó. Então a mágoa hoje, a própria ciência prova isso e concorda com isso. A mágoa é uma das piores doenças da sociedade, meus queridos. Você está magoado com a pessoa. A mágoa é essa sensação que muitas vezes é causada por uma decepção, de que a gente ama muitas vezes, por uma ofensa, um ressentimento. É um estado de espírito que te leva ao desgosto, à tristeza. E claro, meus queridos, que o perdão não é algo fácil para nós seres humanos imortais, ainda em evolução. Óbvio que não é. Só que nós temos que entender uma coisa, que nós espíritas adoramos erguer a bandeira. Eu sou espírita. Ah, questão 625, Jesus, guia e modelo. Tá, mas o que tu está fazendo com isso? O que tu está fazendo com essa bandeira que você ergue? É o status, é para dizer que é isso, que é aquilo, que sabe algumas palavras do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, salteado de cor, mas agora a pergunta é, o que tu está fazendo com isso na prática, se o guia e modelo vivenciou? E não existe cristianismo sem perdão, não existe. O cristianismo traz o perdão, a flor da pele.
toda e qualquer exposição que você for fazer, você não tem escape de falar do perdão e do amor. São duas questões enraizadas uma com a outra. Ah, Cláudio, mas eu não consigo ainda perdoar. Ok, o Evangelho está me dizendo, é urgente, mas não é apressado. Tudo bem, mas nós precisamos sim trabalhar o perdão para ter paz na vida. Em algum momento da vida nós vamos nos deparar numa saia justa contra a parede ali e nós vamos ter que decidir, tomar essa decisão em perdoar. Não vai ter escape, meus queridos, para todos nós. Porque Jesus já nos dizia, olha, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. É aqui, é agora, Jesus nos deixou claro. É aqui e agora. Se nós não nos reconciliarmos com os nossos desafetos, meus queridos, nós não vamos conseguir usufruir essa paz que a gente tanto quer. Nós não vamos conseguir. E existem pessoas que ficam estacionadas, presas ao ódio, ao rancor, arquitetando planos de vingança contra os seus desafetos, sem se dar por conta que estão perdendo momentos gloriosos do seu despertar espiritual. De viver momentos com amigos, com família, tudo isso por quê? Porque não consegue perdoar, alimenta esse sentimento. Então, corações abertos, meus queridos, são capazes de resolver inúmeros problemas. Claro que perdoar não significa que eu concordo com aquele ato ou pensamento. Mas perdoar é compreender que todos nós estamos sujeitos ao erro. Hoje eu posso ser ofendido, amanhã eu posso ser um ofensor. Mas só que muitas vezes, quando alguém nos machuca, nós queremos retribuir de volta, né? Então, meus queridos, sem perdão, velhas feridas nunca vão fechar. E o máximo que a gente pode ficar esperando que a pessoa vai esquecer. Ah, ela vai esquecer. Não, não vai. As pessoas, quando são magoadas profundamente, elas não esquecem, meus queridos. Elas não conseguem esquecer. Fica se corroendo. Então, que possamos nos lembrar que não importa qual seja a nossa estrutura familiar, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Só que nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e para isso é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares. Somente esse amor ensinado e vivenciado por Jesus é capaz de nos auxiliar nessa tarefa tão grandiosa, nessa missão tão grandiosa que é a nossa encarnação, meus queridos. O horário já não nos permite mais, gostaria de ir muito mais além, mas para nós encerrarmos, meus queridos, a irmã irá nos dizer, olha, esqueçamos ressentimentos. Vamos nos lembrar que a prática do amor, da caridade, isso é trabalho para todos os dias. Que possamos ter humildade para conversar com Deus todos os dias. Pedir paciência, esperança, certezas que nos fazem tanta falta. E por fim descobrir, meus queridos, quanto somos importantes, que não estamos sozinhos, nós temos família, nós temos amigos. Ser grato a Deus. Ser grato a Deus todos os dias pela vida, pela oportunidade da vida, pela família que Ele nos deu, pelo trabalho, pela saúde. Ter gratidão em nossa vida, isso é um bom começo de a gente chegar ao perdão, meus queridos. E que possamos contar com essa luz, né? Que é Jesus. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.